Olá, então eu vou continuar o vídeo agora resolvendo o teste de hipótese, né, pelo método não paramétrico Bootstrap. Então, Bootstrap não paramétrico. Então a questão, relembrando lá o último vídeo, é se realmente essa probabilidade de significância aqui 0,088 é correta. Porque vejam, quando eu fiz o cálculo, eu usei que é uma distribuição F, né? Então, se eu fizesse novamente, os possíveis F's teriam a distribuição F, né? Possíveis F com distribuição F. É que, na verdade, a gente chama a estatística de F e a distribuição F também, por isso que ficou estranho assim. Então, a questão, eu não sei se esse cálculo está correto, se ele é robusto à não normalidade. Então, nós vamos tentar aqui fazer isso via o Bootstrap não paramétrico. Eu vou fazer aqui uma outra planilha, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. Eu vou pegar esses dados e vou conversar com vocês um pouquinho. Então, lembrando que eu quero fazer isso, o Bootstrap normalmente demanda um loop, né, para você fazer uma programação de loop, mas eu quero fazer na planilha do Excel, né? Então eu vou vir aqui, vou pôr essa planilha 3 mesmo, aumentar um pouquinho aqui, né? A questão é a seguinte: eu preciso encontrar a distribuição daquele cálculo da F, né, sobre essa hipótese, ó, sobre a hipótese H0. Então a hipótese H0 está falando que beta1 é igual a beta2 é igual a beta3 é igual a 0. Então, na verdade, as variáveis independentes x1, x2 e x3 não interferem em y. Logo, isso significa que qualquer resposta dessas daqui poderia estar em qualquer lugar. Ou seja, já que claridade, corpo e sabor não interferem, se você pegar isso aqui, poderia ser qualquer um desses números aqui. É isto a ideia. Então a ideia é eu jogar isso aqui, essa coluna de dados, numa sacola do EPA, balançar, retirar, preencher aqui de novo, rodar e calcular o F. Esse F aqui. Faço novamente isso, jogo na sacola do EPA, retiro com reposição, jogo aqui, faço de novo, guardo F. Vamos supor que eu faça aí um punhado de vezes. 1000, 10.000 vezes. Tá? Aí eu estou apto a ter essa distribuição F não supondo a normalidade. Né? E aí eu posso calcular aqui via percentual simples essa probabilidade de significância. Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês vão ver que não é complicado. O problema é que não tem uma sacola aqui, né? Não tem uma sacola do EPA. Então, para resolver esse meu problema, eu vou fazer o seguinte. Vejam que eu tenho 38 valores aqui, ó. Então eu vou gerar aqui um aleatório e vou gerar um aleatório entre 1 e 38. Ok? É com reposição, então os números podem repetir. Então eu puxo até aqui embaixo, ó. Então, legal, né? Então, ele está falando aqui para mim pegar o primeiro, que é 11.623, pegar o 13 e assim por diante. Como é que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou criar esse Y, que é a qualidade boot, né? Uma nova coluna de Y. Boot. Tá? Vocês estão vendo que cada hora que eu dou um Enter, né? Escrevo alguma coisa, por exemplo, e dou um Enter, os números mudam, porque essa função aleatório entre é volátil, significa que ela fica alterando toda hora. Se eu apertar o F9, por exemplo, ela fica mudando, é um sorteio, cada hora que eu aperto é um sorteio novo. Então eu tenho que vir aqui, ó, 22, tem que ir lá na posição 22 e pegar. Para fazer isso no Excel, eu uso uma outra função bem legalzinha também, que é o desloc. Então eu venho, falo para essa função desloc pegar os valores a partir dessa referência. Vou apertar F4 para travar. Qual linha? A linha que está escrita aqui no aleatório. Então, 22, que é a F2, né? E a coluna é essa mesma coluna. É a coluna D. Eu coloco 0 nesse caso. Eu aperto Enter. Vejam só, 16, ele está pegando 16,2918. Tá? Se
Se você quiser, você pode até colocar uma ordem aqui para você conferir. Só para a gente conferir, ó. 1, 2, para você ver que está tudo certinho, ó. 25, quem é o 25? Olha o 25 aqui, 16, 48, 96, 16, 48, 96. Vamos jogar até aqui embaixo, ó. Tá? Quem é o 4? 1, 2, 3, 4, 12,3061, está aqui. Quem é o 3? 14,2263, está aqui. Então tá super bonitinho. Vamos apagar isso aqui, que era só para vocês verem. Então, esse sorteio, que é jogar na sacola e retirar com reposição, eu posso fazer. Veja que eu apertando o F9 é como se eu estivesse fazendo várias vezes, ó. Ok? Legal, né? Então, agora, relembrando que o que eu quero calcular é esse F aqui, que a gente fez aqui, ó. Opa, a gente fez aqui usando a função índice e a progilin e arrancamos ele da quarta linha, primeira coluna, que é o 2,358 aqui. Então é isso que eu quero fazer aqui agora. Então vejam por que eu preciso de loop lá no R. Porque eu tenho que gerar uma amostra aleatória, calcular a regressão e arrancar aquele F. Faço de novo, então eu preciso de um for, né? Aqui eu não vou fazer isso. Então primeiro eu vou calcular aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar esse meu primeiro cálculo, ó, igual função índice. Dentro da função índice eu vou colocar o progilin. Vou pegar a minha coluna Y, lembra que agora a coluna Y boot, né? Aquela que eu gerei da sacola do EPA. Então vou vir aqui, vou colocar os meus dados independentes, né, das variáveis independentes. Vocês estão vendo que eu estou alterando é a coluna Y, né? Quero intercepto, quero estatísticas. E eu quero quem? Eu quero o elemento que está na quarta linha, primeira coluna, que é aquele F que eu estou querendo calcular. Que, então, aquela continha lá do F. Ok? Então, venho aqui, né? Legal, né? E venho aqui. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Progilin. Ah, errei aqui, ó. Não é vírgula, né? Ponto e vírgula. Ok. Parece que está tudo certo agora. Só tomar cuidado aqui. Não, está tudo certinho. Vamos travar isso aqui para evitar qualquer surpresa, né? Ok. Então, a questão é a seguinte. Toda vez que eu aperto F9, ó, eu estou obtendo um F diferente. Aqui é o F. Aqui é quantidade. Vamos colocar corridas para ficar mais fácil. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, na verdade, eu apertei o F9, ele gerou o valor para mim. Eu tinha que anotar todos esses valores aqui, ó, que estão aparecendo aqui na J2, para depois fazer um gráfico, né, e arrancar o percentual, ou seja, quais valores desses aqui, qual percentual de valores é superior a esse 2,35. E eu estou fazendo isso vou ter que fazer isso agora, sem realizar loop, tá? Você podia ficar anotando, né? Mas a gente ficaria aqui horas e horas a fio fazendo uma quantidade grande. Vamos fazer uma quantidade aqui, ó. Então eu vou aqui colocar o número de corridas que eu quero. 1, 2. Vamos puxar aqui para baixo. Vamos pôr uma quantidade boa, né?
chegamos em 5.000, 8.000, 10.000. 10.000 tá legal. Vou colocar 10.000. Apagar aqui, né? Daqui para baixo, Ctrl Shift setinha para baixo. Então eu vou querer fazer o procedimento de alterar, sortear a coluna YBoot, gerar essa coluna, rodar a regressão, guardar o F e colocar aqui. Tá? Mas eu não vou fazer assim, né? Imagina fazer 10.000 vezes isso e anotar e não dá certo. Então uma maneira no Excel bem interessante de fazer isso é o seguinte: você constrói, coloca uma coluna corridas com as simulações que você quer, coloca a fórmula que você quer aqui do lado. Então, como vocês estão vendo, ó, toda hora sai um F diferente, ó, F9, 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 F9. Mas eu não quero anotar isso, eu quero fazer, e também não quero construir um programa para fazer um loop e guardar numa matriz, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar isso aqui, até lá embaixo, ó, 10.000. Vou vir para uma função incrível que o Excel tem, que fica em dados, teste de hipóteses. Não tem nada a ver aqui o teste de hipóteses nosso com esse teste de hipóteses, né? Vou escolher tabela de dados, essa funçãozinha aqui, que é a funçãozinha mágica, né? Que faz com que o Excel repita, né? Uma função que você especifica ali na J2 várias vezes, 10.000 vezes aqui, né? Então eu venho aqui, ó, tabela de dados, escolho os elementos que eu quero aqui da coluna, né, para indicar quais que eu vou repetir. E como é uma função volátil, ou seja, ela fica mudando toda hora, quando eu der OK aqui, ela vai preencher para mim, como se estivesse fazendo um loop. Lá no R você está fazendo aqui no Excel. Então eu vou dar um OK, ó. Acabou. Eu fiz 10.000 vezes, né? E aqui estão os valores dos Fs, ó. Se você for até lá embaixo, você acabou de fazer 10.000 vezes. Então, cada célula dessa aqui é como se você estivesse repetindo aquilo que eu falei. Sorteia na sacola do EPA esses elementos, coloca aqui, roda a regressão, arranca o F e guarda o valor. Eles estão aqui. E aí, nós vamos calcular aqui o p-valor agora. O que é o p-valor? Tá? Vou colocar o p-valor aqui do lado. Aqui ele fica aqui e aqui é a condição. Então, o p-valor é simplesmente, você observa que toda hora muda porque são funções voláteis, tá? Mas não tem problema, 10.000 já garante uma certa confiabilidade aqui. Então, você vem aqui, ó, você quer calcular qual é o percentual dessa coluna que supera 2,35. Aqui eu calculei como se fosse uma F mesmo. Aqui é não paramétrico. Tá? Eu vou calcular a condição, ó, igual se isso aqui for maior ou igual, deixa eu lembrar aqui o valor, 2,35868. Opa! Ele acabou pegando lá o valor, né? 2,35268. Se for maior do que isso, eu vou colocar código 1. Caso contrário, eu vou colocar código 0. Então, eu estou querendo calcular, né, a quantidade, o percentual de dados que supera aquilo ali, e isso é o p-valor. Então, a gente tinha encontrado um p-valor 0,08. Será que vai mudar muito? Se mudar muito, então o procedimento não é robusto. Mas, de qualquer forma, esse aqui é não paramétrico. Então, aqui a gente já... Deixa eu só lembrar aqui se é isso mesmo. 2,35868. 2,35 é 868, né? 2,35, 868. Vamos ver aqui. 2,35, 868. 2,35, 868. Agora está certo.
Muito bem, eu dou um duplo clique aqui, ó, ele calcula para tudo que eu quero aqui. Ok? Logo, o p-valor agora é a quantidade de uns que eu tenho aqui em 10.000, né? Então, é o percentual, mas eu posso... Se é o percentual, é simplesmente zeros e uns, basta eu calcular a média, que é como se fosse percentual, né? Ó, igual a média dessa coluna. Opa! A média dessa coluna. Zero vírgula 0,0898. Se eu apertar o F9, é como se ele estivesse fazendo uma nova simulação. Então, qual que foi a questão incrível aqui? A questão incrível é que você está simulando gerar uma coluna dessa aleatório, né, que está aqui, calcular o F e guardar. Cada linha dessa é como se estivesse fazendo um loop. Ó. Então, se eu apertar aqui o F9, ele executa tudo de novo. Pode ser que demore por causa dos 10.000 aqui, né? Apertei aqui o F9, já fez outro. Apertei o F9. Vocês estão vendo que está ficando tudo ali em torno de 0,0893? Vamos lembrar qual era o valor? Praticamente o mesmo, né? Ou seja, esse processo se mostrou muito robusto à não normalidade, ou seja, aquele gráfico que eu fiz que eu achei que era não normal, apesar de ser não normal, o resultado final do teste de hipótese é praticamente o mesmo. Então era isso, vocês perceberam, não sei se deu para perceber, como é incrível essa função dados, teste de hipótese, análise de dados, né? Você executa uma coisa que você já implementou no Excel uma segunda, terceira, quarta vez de forma automática. Então é um truque, né? Para você não precisar fazer um loop, né? Um for, e ao mesmo tempo está fazendo. O nosso for aqui repetiu a questão 10.000 vezes. Então eu aconselho você aprender a usar essa função, porque realmente essa funçãozinha é muito legal no Excel. Imagina, você tem uma planilha do Excel enorme, se você só quer mudar os parâmetros em algum lugar e ela recalcular tudo, pode usar essa função, que é tabela de dados, que está contida aqui nessa opção teste de hipóteses, que não tem a ver com o nosso teste de hipóteses. Ok? Então a conclusão final é que o fato de não ser normal lá não atrapalhou a nossa decisão. Então o objetivo dessa gravação foi simplesmente rodar uma regressão no Excel, sem uma discussão técnica, né, que vocês já estão fazendo no curso, e mostrar como é fácil fazer um bootstrap aqui não paramétrico, né, usando essa função do Excel aqui de tabela de dados que está contida no teste de hipótese aqui, sem necessitar fazer um programa efetivo. Tá? Então essa função é muito bacana. Ok? Então era isso. Um abraço. Tchau.